Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, desejo a todos um final de semana muito abençoado, que a boa mão de Deus continue sobre a vida de todos. Neste domingo nós estaremos juntos, aprendendo a lição de número 6, lição de número 6, está aqui o título da nossa revista de número do segundo trimestre de 2020, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Está aqui a nossa revista e estaremos estudando essa revista neste domingo, dia 10. Glória ao Senhor, não é? Ninguém pode nos parar, estamos trabalhando para disseminar o reino de Deus. Está aqui o título da nossa lição, a condição dos gentios sem Deus, ok? Vamos explorar um pouco essa palavra gentil, como era isso em Israel, gentil como nação. Vamos trabalhar essa proposta doravante, ok? Muito bem. Então, qual era a condição dos gentios, não é? Conforme a proposta da nossa lição, uma lição especial, muito proveitosa. Espero poder cooperar uma vez mais com os nossos irmãos aí. Amém? E como a nossa lição aqui, vou dar uma olhada aqui na nosso textual, a leitura bíblica em classe, já chama em classe, leitura bíblica em classe. Como já estaremos em classe aí no YouTube, né? Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12 e Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14, ok? O texto diz assim: portanto lembrai-vos de vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança sem Deus no mundo. Capítulo 2, versículo 11 e 12 de Efésios. Já em Romanos capítulo 4, verso 12 a 14 diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser um herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela fé, pela justiça da fé. Versículo 14. Pois se os que são da lei são herdeiro, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Amém? Muito bem, estaremos aprendendo isso. Vamos ver a espiritualidade, a circuncisão e a incircuncisão, né? E a antiga condição do gentio sem Deus. Falando dessa questão de circuncisão, na lição dos jovens da semana passada, né, na lição de número 5, nós exploramos bastante. E eu vou usar o mesmo conteúdo, não é? Porque eu também falei sobre a circuncisão no Novo Testamento, não é? E eu vou usar para essa aula de adultos hoje o mesmo conteúdo no que diz respeito à circuncisão. Temos aí a temática circuncisão e gentio. Um dia, no Centro Cultural Judaico, aqui em São Paulo, onde estava estudando hebraico, alguém me disse, já me chamaram de Goim 2 vezes, Goim. E eu fui falar alguma coisa para estar no evento deles, e era só restrito. Ele disse que eu não podia não, que eu era incircunciso, e outro sim que eu não podia não, que eu era Goim, entendeu? Fazia parte dos Goins, eu não teria liberdade. E disso eu fui estudar toda a etimologia da palavra, não é? E com os professores da USP,
que ali estava ministrando uma aula para nós outros, não é? E nós aprendemos um pouco sobre isso. É claro que somos eternos aprendizes, estamos em evolução constante aí aprendendo. Então, a nossa revista, ela vai partir logo do pressuposto da introdução, mas no primeiro tópico da nossa lição, vai chamados incircuncisão, não é? E depois nós temos aí os subtópicos, temos 4. O primeiro subtópico é o conceito da circuncisão, o significado religioso da circuncisão e a circuncisão do coração e a circuncisão na nova aliança. Não é? Então nós temos aí 4 subtópicos do tópico 1. Né? O tópico 2 é estranhos ao concerto da promessa. Temos 3 subtópicos. Os subtópicos são a vida sem Cristo, uma vida sem Cristo, separado da comunidade de Israel e alienado aos pactos da promessa. E nós só temos então duas. Tem o terceiro subtópico aqui. Sem esperança e sem Deus. É o terceiro subtópico. O terceiro tópico. O primeiro subtópico é desprovidos da esperança, sem Deus no mundo. Não é? Então, temos aí a nossa lição com esses tópicos que aqui citado. Muito bem. Partindo dessa questão de circuncisão e incircuncisão, eu quero trabalhar com os irmãos aqui, primeiro esse fator de circuncisão. Como eu disse, que eu usaria aí o conteúdo uma parte, não é todo, claro, uma parte do conteúdo da mocidade que estudamos na lição passada, na lição de número 5. Vamos lá para a questão da circuncisão, ok? Então, no nosso primeiro tópico, conforme está aqui pautado pelo pastor comentarista e fez essa Douglas Batista, né? Nós vamos observar que ele vai trabalhar chamada à circuncisão. Na era antes de Cristo, além dos mortos espirituais, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircunciso. Isso nós vamos ver em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Efésios, aliás. Né? E dentro desse conceito, como eles eram incircuncisos, a Bíblia vai dizer que ele tinha essa problemática, né? Então, na revista passada, lição 5, chamada ao conceito, nós trabalhamos bastante essa questão da circuncisão na Bíblia. E eu queria, com os irmãos, pensar um pouco sobre essa questão, certo? Então, vamos lá. Então, o conceito da circuncisão, primeiro subtópico do primeiro tópico. A circuncisão é a remoção do prepúcio, conforme nós já sabemos, né, como é que era apresentado na Bíblia. A circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus, que representava a sua pertença ao povo judeu, a aliança, que são, dentro desse contexto, todo que se não fosse circuncidado não era considerado judeu. Então a circuncisão foi um sinal estabelecido por Deus para o povo judeu. A circuncisão não era uma particularidade, uma peculiaridade, ou não foi Israel que estabeleceu isso. A circuncisão já era feita entre os povos antigos, não é? Já tinha essa questão entre os povos antigos. Então, o nobre comentarista já coloca aqui que era uma cirurgia, uma remoção cirúrgica. Hoje é só cirúrgico, chama-se de fimose, né? Quando se faz, mas antigamente era de forma aplicada dentro do conceito religioso. Nos nossos dias nós circuncidamos só o coração, é o que diz a palavra, né?
Ou seja, nós temos que mudar, trazer para o nosso ser coisas que nos dê sentido. Então, dentro desse quesito todo, nós vamos trabalhar a questão dessa situação. A circuncisão, irmão, ela começa a ser pautada e ela foi colocada por Deus, estabelecida, ou melhor, no capítulo 17, a partir do versículo 10 até o versículo 14, nós vamos estar vendo Deus trabalhando sempre, não é? Inclusive o comentarista colocou aqui na lição que era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia à aliança com Deus. Aliança do povo de Deus, capítulo 17, versículo 10, aí o versículo 11. Eu trabalho até com o versículo 14, que você pega um contexto um pouco mais abrangente, certo? Então, dentro dessa proposta, nós podemos trabalhar aí a questão do procedimento que era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros, comprado com dinheiro, enfim. Quem era, em Gênesis capítulo 17, 12, não é? Dentro dessa questão, nós podemos observar também quem não era circuncidado era tipo de incircunciso, ou seja, portanto, excluído da aliança. Isso, toda essa proposta fez com que o povo de Israel fosse exclusivo, né? Eles se tornaram, Deus o chamou exclusivamente para si, entendeu? Então, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia dos judeus e os demais povos gentílicos, não é? Então, o significado religioso da circuncisão, qual é? Não é? Então, o que é incircunciso é a ausência da circuncisão, certo? Isso já sabemos. Então, o significado religioso, seu significado religioso apontava para a santificação, conforme Êxodo capítulo de número 19, versículos 5 e 6, e com a corrupção e as práticas idólatras estavam aí fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança da purificação requerida ao povo escolhido, não é? Jeremias 7, 5, 7, Oséias capítulo 4, versículo 14 e Gálatas capítulo número 5, versículo 19. A circuncisão do coração. Paulo reconhece que os gentios não faziam parte. Houve uma discussão, né? Os que vieram do judaísmo para o cristianismo queria que fosse circuncidado. Já os que eram gentios e se converteram, eles não aceitavam, não queriam ser circuncidados, e os apóstolos defendiam que não é? Que não precisava. Os apóstolos, digo Paulo, entendeu? Então, a boa nova que Paulo traz aí é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, não era um estereótipo mais, não era aquela pequena cirurgia que fazia, não ia ser mais necessário. Era, na verdade, realizado aí pelo homem interior, ou seja, o coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Capítulo 2 de Romanos, verso 29. Então, Jesus foi circuncidado? Sim, Jesus foi circuncidado. Lucas capítulo de número 2, versículo 21, vai nos dizer que Jesus foi circuncidado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia de vida. Nas culturas antigas, eu vou trabalhar um pouquinho aqui, nas culturas antigas, aí vem dentro dessa temática. O cristão deve ser circuncidado? Não. O cristão não deve ser circuncidado. Porque o mesmo no Antigo Testamento, por exemplo, a circuncisão era apenas um sinal exterior. Ele nunca salvou ninguém. A circuncisão não tinha significado se as pessoas não obedecessem a Deus. Capítulo 2, versículo 25. Então, se não obedecesse, podia circuncidar, cortar tudo e tal, operar, não tinha jeito. Né? Para fazer parte da congregação de Israel, precisava da circuncisão. Nos dias de hoje, para você ser membro, você precisa descer as águas batismais. Não é salva? Não. Mas é uma confissão de fé pública. O batismo nas águas é uma confissão de fé pública que você faz, nós fazemos, ou fizemos, no caso,
e com isso nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Né? No início da igreja houve muito debate entre os cristãos, conforme eu já disse, a ser circuncidado. Os judeus que tinham se convertido achavam que sim, era judeu, tinha se convertido ao cristianismo, mas os que não eram judeus e achavam que não, conforme está escrito, esse debate está escrito em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2 e aí para frente. Então os apóstolos discutiam sobre o assunto e chegaram à conclusão que a circuncisão não era necessária. Jesus nunca ordenou a circuncisão, mas essa é uma cerimônia na antiga aliança que não é preciso mais cumprir. Ah, pastor, e Jesus circuncidou? Sim, porque ele veio cumprir toda a lei, não é? Essa não seria diferente. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele nos libertou da necessidade de cumprir toda a cerimônia exterior de purificação, conforme Atos capítulo 15, verso de número 9 e 11. Então, a Bíblia fala isso, e então eu estou trazendo aqui o que a Bíblia fala sobre a circuncisão. Então, dentro dessa questão do coração, né, Deus se preocupa com o exterior, não com Deus se preocupa com o interior, não com as cerimônias exteriores. Deus tem o coração marcado pela... Quem tem o coração marcado pela presença de Jesus, né, que entregou a sua vida a Jesus e faz parte da nova aliança. Então é a verdadeira circuncisão. Qual é o texto que vou usar para isso? Filipenses capítulo 3, versículo de número 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui, já para fazer a leitura desse texto. Eu vou pegar aqui a Bíblia. Cadê? Não tá a Bíblia, meu Deus. Vou usar isso aqui mesmo. Ok? Vou usar essa Bíblia aqui. Podia estar usando também a Pestá, mas vou usar essa Bíblia aqui. Filipenses 3:3. Ok? Veja o que está escrito no texto. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Eu quero só conferir esse texto. Filipenses. E conforme o texto vai dizer, a aparência exterior não afeta o interior, né? Não trazia nenhuma grandeza para isso. Então, não afetava, se não afeta o exterior, não traria maiores consequências para nós. Então o texto vai dizer assim que a aparência exterior não afeta, mas o interior afeta a vida toda. Então o estereótipo não significava muito, mas o interior, o que você tem dentro do seu coração, dentro do seu subconsciente, vai de fato trazer e influenciar a sua vida. Então é preciso que interiormente sejamos transformados, né, para caminhar com a presença de Deus, viver dentro da presença de Deus e trabalhar dentro de toda a proposta que Deus escolheu para nós. Glória a Deus. Então Filipenses capítulo número 3. Né, Filipenses 3. Graças a Deus. Filipenses capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Verso 3. Vamos dizer o que diz Filipenses aqui. Está escrito assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então, a circuncisão é feita e recomendada que seja feita no coração. Glória a Deus. Mudança, né? A operação seja feita pelo Espírito na nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus. Então, uma das circuncisão era a remoção, como eu já disse, do órgão masculino. Vamos só certificar isso, está na nossa lição aqui. E os irmãos que vai abrir, os professores, os alunos que vão ler, claro, não é? Não pode ensinar sem ler, não pode. Como pode você sentar, levantar para ensinar se não sentou para aprender, não é? Não tem como. Então, tem aqui os textos propostos, nem vou citar aqui, porque o que está aqui, que eu vou citar, é que eu preparei a semana passada essa aula para os jovens. Gênesis capítulo 11, capítulo 17, versículo 11, Atos capítulo de número 7, versículo 8, e Romanos capítulo de número 4, verso 11. Então,
essa questão anunciada pelo nosso Senhor como condição indispensável antes da dispersação da graça, para que alguém antecipasse, participasse do pacto abraâmico, né? Vejamos que a nossa revista também vai trabalhar essa ideia do pacto abraâmico, não é? Da nova aliança. Então, dentro desse conceito, está claro que a circuncisão era... A palavra circuncisão é periptome, periptome. Então, é uma palavra grega que quer dizer peritome, que é cortar em redor. É um vocábulo latim, significa cortar em redor. Então, na antiguidade, essa prática era costume dos antigos praticar isso em diversos povos, né? Que ele variava só os métodos, a idade e a realização dos ritos, entendeu? Entre os judeus, islâmico, egípcio, polinésio, indígenas e muitas das tribos primitivas da África e da Austrália, entendeu? E ainda há uma pesquisa que calcula-se aí que o sétimo da população masculina do mundo é circuncidado, principalmente nessas regiões que eu acabei de falar. Então a circuncisão hoje não é mais um procedimento, é mais um procedimento médico realizado aí após o nascimento por razões de higiene ainda, entendeu? Então esse fator religioso já caiu por terra, esse estereótipo não ajuda muito dentro da vida do crente. O que ajuda é você circuncidar o coração e mudar radicalmente. Amém? A sua vida em Cristo precisa de mudar. Muito bem. Depois, irmãos, nós vamos ver uma outra situação, que é a questão dos gentios. O tema da lição vai falar diretamente com a condição dos gentios sem Cristo. Então, o que era o gentio? O gentio, falando superficialmente, é todos aqueles que não faziam parte da congregação de Israel, né? Então, se não fizesse parte da congregação de Israel, logo ele era considerado gentios. Mas isso, a palavra aplicada para isso, ela é mais ligada às nações, né? Então as nações, conforme eu já disse, que essa questão no grego é goim, que significa, no hebraico aliás é goim, gentios, né? Que significa nações ou estrangeiros. Em contraste com Israel, essas palavras aparecem aí no plural no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 10, versículo 5, Juízes capítulo 4, versículo 3, Isaías capítulo 11, versículo 10, ainda Isaías 42, versículo 1 e 6, ainda vamos para Isaías 49, versículo 6 e 22, Isaías 54, verso 3, Isaías 61, versículo 6, Jeremias capítulo 4, verso 7 e verso 22, Lamentações de Jeremias capítulo 2, versículo 9, Ezequiel capítulo número 4, versículo 13 e Oséias capítulo 8, versículo 8, e termino com Miqueias capítulo número 5, versículo número 8. Muito bem. No grego, esta palavra gentio quer dizer ethos ou etnos. Etnos é um termo genérico, né, que indica nações, mas incluindo aí a nação de Israel. Mateus 24, 7, Atos 2, 5 e Isaías capítulo 7, versículo 5, bem como Isaías capítulo 23, versículo 2. Paulo vai contrastar os judeus, vai fazer um contraste entre judeu e gentio, onde ele vai aplicar no capítulo 2 de Romanos, versículo número 9 e 10, Paulo usa o termo Helen, um termo grego, a fim de indicar indicar qualquer pessoa que não fosse judia. Entendeu? Então ele usa qualquer pessoa que não fosse judia, Paulo aplica essa terminologia, mas que falasse grego. Então, segundo Russell Norman Champlin, dentro da sua enciclopédia, Paulo usou esse termo Helen, grego, não é? Esse termo Helen para dizer e afirmar que qualquer pessoa que não fizesse parte da congregação de Israel, ele era, que não fosse judia, ele estava fora, né? Mas depois disso, mas que mesmo assim que ele estivesse fora, mas que falasse grego, tudo bem. Então João capítulo 7, versículo 35 e Romanos capítulo 2, versículo de número 9. Nesse termo indica que no Novo Testamento, que o grego se tornaria uma língua original. Então, os pactos e o caráter ímpar de Israel. Como é que era isso? Deus estabeleceu vários pactos na antiguidade, né?
com a humanidade, no caso. Aquele que foi estabelecido Israel, na Península de Sinai, distinguiu-se as nações com outras nações. Então todas as nações passaram a ser gentios, fora Israel. Por isso que distinguiu o capítulo 12 de Gênesis, versículo número 2, e ainda capítulo 18, verso 18, e Gênesis 22, versículo 18, e Gênesis 26, versículo 4. Então todas as nações passaram a ser gentias, ou gentios, né? Então essa é uma característica de que faz Israel uma nação sem igual, conforme Deuteronômio 26, 5 e Êxodo 19, verso 6. Então, aí, o que as poluições das nações, o que é isso? Seria uma grosseira idolatria, imoralidade, que caracterizava aí as nações gentílicas, né? Então, por isso que Israel tinha restrições com a questão de dos gentios, né? Então, dentro desse conceito, chamados incircunciso, conforme já disse, agora nós estamos no tópico de número 2. Né? O tópico de número 2 vai falar sobre o conceito bíblico da paz. Né? Cristo, deixa eu confirmar aqui, incircunciso, isso. Não, vai falar sobre o estranho concerto. Estranho ao concerto. Nesta parte, Paulo aponta aí a situação dos gentios, que é o que eu estou comentando aqui. Naquele tempo estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho ao concerto da promessa, conforme está escrito no capítulo 2, versículo de número 12. Paulo aponta aí com a vida sem Cristo, descreve a história passada dos gentios. O apóstolo Paulo traz a memória naquele tempo. Né? Então, conforme eu estou dizendo para os irmãos aqui. Então, essas questões, o gentio e a espiritualidade, como é que eles lidavam com isso? Né? Como é que isso era e trazia-se à tona isso? Desde o começo, mesmo de Israel como nação, por meio de Abraão, aí está dentro do pacto abraâmico, Deus estabeleceu o seu povo, aos povos gentílicos, o próprio pacto abraâmico, que previa que os gentios seriam abençoados juntamente com a nação de Israel. Gênesis capítulo 22, verso 18. Né? Em Abraão, todas as nações seriam benditas, ou seria abençoada. Então, nisso é que podemos aí ver o caráter ímpar de Israel. Em continuidade, aí Paulo vai trabalhar em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 13, e vamos analisar os textos. E o texto vai apontar que esse povo, os gentios, estavam realmente desprovidos de Deus, mas que havia alternativa. E a alternativa era por meio do pacto abraâmico. Né? Aliados ao pacto abraâmico, uma vez separada da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente vários pactos com Deus e estabeleceram os patriarcas de Israel. Esse pacto girava em torno da grande promessa do advento do Messias, conforme Atos capítulo 13, versículo 32 e 37. Dantes, eles, o pacto abraâmico, ou seja, eles eram o pacto abraâmico e o pacto mosaico, os dois pactos, né? Aí tem o mosaico, tem o abraâmico e tem o davídico, né? Quando vamos falar do Messias, vamos ter que falar do Messias palaciano e o Messias campesino, e também trabalhar na teologia lucana, né? A teologia de Lucas. Então, muito bem colocado aqui o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico, né? Conforme pacto abraâmico está em Gênesis 12, versículo 1 e 2, pacto mosaico está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 14, conhecemos muito bem esse texto, bem como em 2 Samuel capítulo 7, versículo 13 e 16, nós vamos ver essas questões aí. Então esse pacto eram reiterações da promessa messiânica, os gentios não tinham noção deles e por conseguinte eles não conheciam os pactos e eles estavam alienados. Então o que ocorre? Precisava de alguém trazer essa questão. Né? Então Paulo, sabiamente, foi chamado aí apóstolo dos gentios, porque ele insistiu nesse povo que não conhecia os pactos de Deus. Né? Você, meu irmão, professor, e nós outros ouvintes da palavra, ensinadores, devemos nunca desistir, não devemos desistir de ninguém, porque Deus não desistiu do ser humano. Ele está interessado
a fazer a obra na vida do pecador, do seu amigo, do seu irmão, da pessoa que está do seu lado, que mora na direita, na esquerda, na sua vanguarda, na sua retaguarda. Pregue o evangelho, fale da palavra, não seja chato, mas explique, porque ele não conhece o que você sabe. O pacto que estava proposto por Deus, os gentios não conheciam, então precisava. Aí os judeus ficaram só para ele, mas tinha que passar o pacto à frente. Paulo foi esse apóstolo, não é? E assim sucessivamente. Por isso que hoje Paulo, mesmo ele dizendo no capítulo 7, capítulo 3, verso 7, que ele, ainda que as minhas mentiras, ou seja, ele coloca a palavra de Deus como sublime, e que ele não significaria muita coisa, mas a palavra que Deus falou, ela se cumpriria, não é? E se cumprirá. Então agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios, terceiro parágrafo, terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Os gentios não tinham essa liberdade, então desprovido de esperança. Então, dentro desse contexto, a continuidade que Paulo vamos trabalhar, Paulo acabou de nos mostrar aí que sua riquíssima misericórdia salvando-nos da graça, né? E que glorifiquemos a partir da dimensão terrena, fazendo boas obras aqui. Então precisamos pregar o Evangelho. Esta glorificação a Deus não deve apenas se dar pela prática de boas obras. Nesta dimensão terrena, Paulo nos mostra que devemos nos lembrar da nossa condição pecaminosa, pois advirá daí uma imensa gratidão que nos fará glorificar cada vez mais ao Senhor. E então é preciso que tenhamos uma grata memória para isso. João Crisóstomo vai afirmar que é um costume de todos nós que, quando fomos levantados numa profunda humilhação ou promovido ainda mais alto, perde até a memória do nosso estado anterior. João Crisóstomo já falava isso. Precisamos tomar cuidado, não é? Tem que lembrar de onde saiu e da sua historicidade, porque antes não éramos nada. Hoje, por meio da circuncisão do coração e da nossa decisão por Cristo, temos a liberdade de sermos salvos em Cristo. Então, mediante ao que costumamos, a nossa glória atual, daí as seguintes palavras: portanto, lembrai-vos, portanto, entenda, portanto, se fomos criados para boas novas. Não é preciso mais nos convencer da prática. Lembre-se, basta a memória para nos inspirar, não é? E nós vamos ver isso em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 16 e Efésios 2, 11 e 22. Não é? Então, toda essa questão, temos que entender que antes não éramos gentios, na carne. Então, Paulo faz a lembrança de que aqui os gentios se distinguiam entre os judeus pela circuncisão. Nesse sinal que Deus estabeleceu na carne com Abraão, a fim de que todos se lembrassem que os filhos de Abraão haviam sido formados, né, para ser um povo especial, para que por esse povo viesse o Messias, que salvaria a humanidade. Então, nós agora somos salvos em Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor tenha ajudado você, elucidado algumas as suas dúvidas. Lembrando que você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Se você gostou, você pode deixar o seu like, nos dar um incentivo aí. Coloque, se você não é inscrito ainda, está no nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que seja uma bênção para a sua vida e você para nós também. Já aproveita, já se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.